Bom, acabou em instante São Paulo 2, Fluminense 2, né? O empate que a gente pode considerar ruim, pensando na tabela, e mais compreensível diante dos inúmeros desfalques do São Paulo, né? O São Paulo entrou com um time totalmente desconfigurado, entrou com Jandrei, Rafinha, Diego Costa e Léo na zaga. O menino, o Patrick Lanza, o 11º jogador da base que o São Paulo promove. O meio foi formado por Pablo Maia, Thales, Patrick, Igor Gomes e no ataque Éder e Luciano, né? O São Paulo foi envolvido nos primeiros minutos dentro do sistema do dinizismo, né? O São Paulo não conseguia jogar, o Fluminense exercia uma pressão muito grande e aos 22 aconteceu um primeiro lance de perigo dentro dessa pressão, né? Na verdade, originado de uma falha, num recuo de bola do São Paulo para o zagueiro Léo. O Léo não percebeu que o Cano estava atrás, o Cano se infiltrou, meteu uma cavadinha e a bola foi para fora, mas bem que poderia ter sido o primeiro gol do Fluminense. Nessa jogada, o Léo trombou com o Jandrei, bateu o joelho nas costas do goleiro, o goleiro sentiu, eu até achei que era cera, mas não, isso veio se mostrar que não era não. 2 minutos depois, outra falha do São Paulo. Patrick estava no meio de campo, mais pela ala esquerda, foi dar um toque para o meio, procurando o Thales, o garoto Thales, não encontrou o jogador e deu a bola de graça nos pés do André, meio campista bom, meio campista fluminense. Ele avançou, né, até a grande área, bateu sem marcação, bateu muito bem, a bola ainda bateu na trave, sem chance. Teve gente que falou que falhou, eu não vejo assim. E sem chance pro Jandrei, que salvo engano, um gol tem 7,42 m, né? Se eu tiver errado, alguém comente aí. Mas assim, de frente a frente não tinha jeito não, e a jogada originou de uma falha. 1-0 Fluminense, o São Paulo tinha até de certa maneira equilibrado na partida, mas aí o São Paulo, logo em seguida, o Rogério Ceni tirou o lateral Patrick Lanza, que veio da base, o menino sentiu, né? O menino estava sentindo, a perna pesou e colocou o Wellington. Com a entrada do Wellington, melhorou muito o São Paulo, né? Que já estava melhorando, já tinha melhorado um pouco, mas ele pegou outra dinâmica. O Wellington entrou muito bem. É um menino novo, falha, tem uma partida ou outra que falha, tem, como foi o caso do jogo contra o Palmeiras, né? Numa saída de bola, ele acabou entregando ali, originou o primeiro gol do Palmeiras, mas dessa vez ele foi muito bem. Muitas jogadas no ataque, cobrindo bem a defesa e transformando a ala esquerda do São Paulo numa opção de ataque, né? Eu fiz uma colinha aqui, porque não dá para lembrar de tudo, né? Aos 27 minutos, né, depois do gol, também o Jandrei pediu para sair, entrou o Thiago Couto, que é o menino da base. Ele realmente sentiu as costas, não sabe o que aconteceu ainda, mas pediu para sair. Aos 28, o Rogério Ceni também tirou, 1 minuto depois o Rogério Ceni tirou o Patrick Lanza, que é o menino da base, estava na ala esquerda, que sentiu, e colocou o Wellington, né, como eu disse. E o São Paulo tava bem no jogo, equilibrou e tal, mas assim, não também ameaçava muito, né? Até que aos 33 minutos, um escanteio para o São Paulo, né? Eu falo que o vento virou para o São Paulo, né? São Paulo com o time todo remendado, com muitas dificuldades, mas o Igor Gomes cobrou um escanteio, a bola voltou, o Igor Gomes chutou de novo na área, a bola desviou na zaga, houve um desvio, e sobrou para o segundo pau para o Luciano cabecear cruzado e empatar a partida. E se o São Paulo já estava equilibrando tecnicamente, ele equilibrou o placar e o São Paulo cresceu demais na partida. A torcida veio junto, aliás, tem que fazer um registro: 47.141 pessoas no Morumbi. A torcida do São Paulo é a torcida que salvou o clube desde 2017, né? Se não fosse a torcida, o São Paulo não estaria não estaria nem na primeira divisão, essa é a verdade. A torcida do São Paulo deu um show à parte, né? Aos 35, 2 minutos depois do gol de empate do São Paulo, o Léo, zagueiro, né, lateral barra zagueiro, saiu machucado, saiu até chorando, e entrou o Luizão, que entrou muito bem, esse garoto da base, que tem tudo para se firmar no São Paulo, né? O duro vai ser segurar, o moleque teve uma boa partida contra o Atlético Mineiro, partida segura, e também segurou a onda nessa partida contra o Fluminense. Aos 41, o São Paulo, a torcida inflamada, o São Paulo cresceu demais na partida, jogando em casa. O Pablo Maia tocou para o Luciano
tocou para o Thales, que se infiltrou pela direita, né? Entrou na área, cruzou, a bola chegou muito difícil, mas o Patrick deu um carrinho, pegou o tempo da bola e fez 2-1. Era o placar ideal, considerando o contexto do São Paulo, com 3 substituições no primeiro tempo, inclusive o goleiro, né? E considerando o começo da partida também, onde foi dominado pelo Fluminense, não foi uma dominação plena, mas assim, sofreu bastante pressão. Então terminar o primeiro tempo 2-1 foi um placar muito bom. No segundo tempo, né, o Fluminense, obviamente, se ganhasse a partida, salvo engano, estaria na liderança do campeonato, ou entre o primeiro e o segundo ali. O Fluminense foi com tudo, de Diniz foi com tudo. O Fluminense fez substituições, colocou o time para cima. O São Paulo recuou um pouco, né? O São Paulo deu uma recuada e nisso daí começou a sofrer mais pressão, o Fluminense com mais ímpeto, até que Manuel, né, no começo do segundo tempo, uma bola cruzada e o Manuel, o zagueiro, cabeceou sem chance para o Thiago Couto, né? O menino também deu impressão que sentiu um pouco, que é natural, não é fácil entrar numa fogueira dessa também não. O segundo tempo foi meio arrastado, né? O segundo tempo foi meio arrastado, assim, o São Paulo recuou muito, dá-se a impressão, é difícil a gente falar que pregou, né, com relação ao condicionamento físico. O Rogério Ceni até promoveu 2 substituições, as 2 últimas substituições entre 19 e 20 minutos ali, tirou o Éder e tirou o Éder, colocou o Igor Vinícius e tirou o Luciano e colocou o Caleri. Eu jamais, né, se não fosse por condições físicas, jamais tiraria o Luciano. Aliás, acho que o Luciano foi o melhor jogador em campo. O Luciano deu uma dinâmica, né? Quando o São Paulo equilibrou o jogo no primeiro tempo, o Luciano que deu toda a dinâmica, fez o gol e articulou a jogada do segundo gol do São Paulo, sem contar que brigou o tempo todo. Talvez o Rogério Ceni tenha até tirado porque o Luciano já estava amarelado e poderia ser expulso. Mas importante jogador. Patrick jogou pra caramba. Jogou muito bem também. Isso o São Paulo já estava, o time já não estava mais com o mesmo equilíbrio do primeiro tempo. O Fluminense veio para cima. O Diniz colocou o Felipe Melo na zaga. Aliás, o Felipe Melo, cada enxadada é uma minhoca, como diria, né, os antigos. Nossa, o que bate o Felipe Melo é brincadeira. Mas muito experiente, malandro, vamos dizer assim, no bom sentido da bola. Sabe jogar, sabe provocar. E provocou o Éder, provocou o Caleri. Fez um salseiro ali na zaga, desestabilizou o jogador, mas seguro, né? Entrou como zagueiro. Também deu uma boa distribuição de bola para os jogadores. O São Paulo insistiu, o São Paulo até que teve umas 2 ou 3 chances no segundo tempo. O Fluminense também chegou a oferecer algum certo perigo, mas a partida já estava meio que definida, né? Então é um placar ruim para o São Paulo, né? Considerando que joga em casa, né? Poderia ter... Não é exagero dizer que quando estava 2-1, o Rogério Ceni poderia já ter tirado o Éder, né, e colocado o Caleri ou qualquer outro atacante, porque o Éder, com todo respeito, o Éder é uma constante dele, ele não acrescenta nada, parece que o São Paulo joga com 1 a menos, parece que ele não ajuda efetivamente na marcação, ele não representa perigo, ele não articula a jogada, então não consigo encontrar sentido em manter o Éder, né? Sendo que tudo bem, tem que poupar o Caleri, mas poderia colocar outra opção, né? São Paulo parece que jogou com 10 enquanto o Éder teve em campo. E o Igor Gomes parece que sentiu também, né? Já não podia mais substituir. Mas considerando o São Paulo, que o São Paulo veio todo remendado, poupando jogadores, né? Depois da batalha lá do Allianz, vendo por esse lado não é um resultado ruim, mas vendo do ponto de vista que está jogando em casa e conseguiu a virada ali, naquele momento, virou a chave do jogo quando o São Paulo fez o gol de empate, o São Paulo cresceu demais, poderia ter saído com 3 pontos hoje do Morumbi, né? Ia representar um grande avanço na tabela. São Paulo está em oitavo, começou a rodada em oitavo com 23 pontos, poderia terminar com 26, encostando assim numericamente naquele bloco de cima que está na casa dos 30 pontos ali, o primeiro colocado. Então, o São Paulo deixou de ganhar 2 pontos sim, mas considerando que veio um time todo remendado, é até compreensível, né? A lógica do Campeonato Brasileiro não tem muito segredo, você não precisa ser formado em
matemática avançada para entender. A lógica, faça um teste, são 38 rodadas, né? 19 jogos em casa e 19 jogos fora. A lógica é basicamente vitória em casa e empate fora. Se você somar isso daí, salvo engano, dá 76 pontos. Né? Vencendo em casa, empatando fora. Eu sei que isso é no campo dos números, né? Mas no Campeonato Brasileiro não pode de forma alguma empatar ou perder em casa. Mas foi o que deu para fazer hoje. Rogério Ceni mexeu muito bem ao tirar o lateral esquerdo Patrick Lanza. Realmente o menino sentiu as pernas, sentiu a pressão, mexeu bem. A única ponto que eu considero que o Rogério Ceni falhou foi escalar o Éder e depois manter o Éder na equipe, né? Mas tirando isso, o São Paulo ainda se mantém vivo ali, né? Perto, bem colado naquele bloco, no pelotão de cima ali que vai dar a classificação para a Libertadores. Título é uma possibilidade remota hoje em dia e conseguiu poupar jogadores, né? E a notícia boa, apesar do menino Patrick Lanza na esquerda entrar e sentir a pressão, sempre é uma notícia boa com o lançamento de novos jogadores, né? O 11º jogador da base que o Rogério Ceni lança. Esse menino já mostrou muita personalidade, é bom de bola, né? Claro que no profissional é outro, né? Outro patamar, a coisa envolve outra pressão, o jogo é outro, vamos dizer, né? Mas o São Paulo continua dentro dessa tendência de promover jogadores, porque o futuro do São Paulo, se existe uma esperança para o São Paulo cobrir esse rombo financeiro a longo prazo, é promovendo jogadores que vão gerar vendas futuras, receita e diminuição da dívida. Bom, é isso. Agora o São Paulo vai pelo Brasileirão, enfrenta o Internacional de Porto Alegre, quarta-feira lá no Beira-Rio. Patrick já não joga, né? Tomou o 3º cartão amarelo. Precisa ver a situação do Igor Gomes, se machucou mesmo, que dá a impressão que ele se machucou e ficou arrastando no campo no final do jogo. E tem a questão do Léo, mas o Léo é ainda mais tranquilo porque tem esse menino Luizão. Agora é outra batalha, né? Cada partida é uma final agora, porque se bobear o São Paulo vai se distanciar e não pode se descolar desse bloco de cima aí, né? A pontuação no Brasileiro é muito complicada. Você perde 2 rodadas, você já fica próximo da zona de rebaixamento. O São Paulo ainda agora tem que ir com tudo lá contra o Inter, né? Tentar, no caso fora, tentar pelo menos arrumar um empate e se manter vivo no Brasileirão. Não é fácil manter 3 frentes, né? Mas não tem outro caminho para São Paulo. É isso, um abraço a todos, obrigado para quem se inscreveu aí e até o próximo vídeo.